Yeah. Em 1988, o Reino Unido sufocou-se sob o pânico moral da crise do HIV e sob a rigidez da Emenda 28, que proibia por lei qualquer menção ao afeto dissidente. News. Under constant pressure from the Thatcher government, the British Parliament on April 30th passed Section 28 in England, a law that bans local authorities from promoting homosexuality. Foi nesse cenário hostil e culturalmente conservador que uma geração de jovens crescia na Escócia sob a sombra asfixiante de uma vergonha internalizada, e que as infâncias de Niall e Ruben, personagens principais em Half Men, foram silenciosamente condenadas. Richard Gad, o autor e diretor da série, criou uma ficção que é também uma investigação de uma época onde a masculinidade precisou se transformar em uma armadura para que o corpo pudesse simplesmente suportar a dor de existir, quando alguns homens aprenderam a transformar o amor na arma mais afiada que eu já vi. O que testemunhamos no choro desesperado entre Ruben e Niall não é apenas o desmoronamento de dois irmãos de outro amor. É o estilhaçar de um pacto invisível de sobrevivência psíquica. Quando o diálogo familiar é truncado e o desejo é empurrado para o vácuo da culpa e da vergonha, num contexto social como o retratado em Half Men, a violência passa a ser o único idioma disponível. E o que não é nomeado pelo sujeito muitas vezes, acaba sendo performado pelo corpo. Em Half Men, uma dinâmica obsessiva de dominação e submissão entre os protagonistas nos confronta com uma pergunta incômoda. E se a virilidade agressiva que o mundo exige for, na verdade, o sintoma de um desamparo que nunca foi cuidado? Nos próximos minutos eu quero convidar você para um mergulho nesse ensaio sobre o peso do abuso silencioso e sobre como o trauma é capaz de fragmentar a identidade de um homem até que não reste nada, a não ser a necessidade inconsciente de ferir. Eu acho que a crueldade, ela não acontece numa pessoa desde o nascimento. E parece que algumas infâncias são construídas para que um homem aprenda a morder antes mesmo de saber nomear a sua própria dor. A identidade de Niall, marcada pelo vácuo aberto ou reprimido da sua sexualidade, algo que empurra para baixo qualquer possibilidade de experienciar o desejo com segurança. Somada ao bullying violento sofrido na escola, parece ir construindo-se condicionada não apenas à vergonha e ao medo, mas também à dinâmica asfixiante da relação com o Ruben. A fraternidade não sanguínea dos dois é forçada a ser vivida porque as mães de ambos têm uma relação também complexa, me parece. E eles parecem aceitar esse elo por elas, mais que por eles mesmos. É assim que ambos vão perdendo qualquer tipo de agência sobre si, construindo inconscientemente uma relação de dominador e submisso que se retroalimenta a cada nova decisão. Uma dinâmica que geralmente envolve um ato violento onde há uma ferida exposta e um sentimento reprimido. Essa engrenagem destrutiva nos joga diretamente nos anos 80, no Reino Unido. A Escócia e a cidade de Glasgow carregavam, na época, uma reputação notoriamente dura e culturalmente conservadora. Essa repressão social fazia com que a sexualidade fosse tratada como um tabu severo, perpetuando ideias de uma masculinidade em que vulnerabilidade e diversidade eram vistas puramente como fraquezas.
Foi sob esse pano de fundo hostil que operou a Emenda 28, uma emenda à legislação local aprovada em 1988 que proibia as autoridades locais de promover intencionalmente a homossexualidade ou publicar materiais que incentivassem o tema. Os impactos dessa lei manifestaram-se de maneiras específicas, gerando confusão nas escolas e silenciando debates, o que impedia os professores de intervir efetivamente contra o bullying homofóbico. Somado a essa repressão legal e social, o pânico moral associado à crise do HIV na mesma década rotulou e marginalizou ainda mais a comunidade queer, alimentando o preconceito e o medo generalizados. Em Hoffman, Richard Gad utiliza exatamente esse cenário hostil do passado para contextualizar os traumas, a raiva e a crise de identidade vividos por seus personagens. Ruben e Niall estão presos por um cabo de guerra invisível de dependência mútua. Se um soltar a corda, a identidade do outro desaba, pois a armadura de um só existe para rebater a fragilidade do outro. É um pacto de sobrevivência psíquica de dois egos fragmentados, dependentes e me parece que obcecados um pelo outro. Dependência e obsessão, algumas vezes, podem ser fraturas nesses núcleos agonizantes de famílias disfuncionais. Ruben, no entanto, sequer sabe que é violento. Parece que tem uma mudança na cabeça dele, um interruptor que simplesmente desliga quando ele é gatilhado por algo. E algo muito grave aconteceu que tornou Ruben defensivo, inseguro de certa maneira e o faz correr sob um rio de dor, como disse o Richard Gad. E muitas perguntas ficaram ecoando em mim. E se o Niall só pudesse e soubesse admitir que ama, deseja e que ao mesmo tempo odeia Ruben? E se o Ruben tivesse sido cuidado e validado em seu desamparo quando sofrera algo traumático e tão violento que o fez sentir-se pela metade pelo resto da vida? E se ambos conseguissem ver e dizer que o que viveram desde muito cedo foi uma dependência abusiva e sangrenta, que não tinha nada a ver com amor? Fiquei me perguntando também como essas masculinidades fraturadas operam com questões quase impossíveis e como elas podem ser traçadas voltando a certas regressões sociais que ocorreram anos atrás e que levam a comportamentos danosos e comprometidos mais tarde. E se eles tivessem tentado desaprender o medo? E se, ao invés de serem quase forçados a se submeter a masculinidades silenciosas, solitárias, egoístas e maníacas, e a obrigações de uma fraternidade disfuncionalmente absurda, eles pudessem ter dito sobre tudo que veio antes deles? E se tivessem aprendido a romper com os ciclos de violência e de silêncio para aprender sobre amor e liberdade? Fica parecendo que alguns homens preferem acabar com tudo só para dizer que havia ali do lado uma pessoa que amavam. Mas será que é amor? Será que algum dia foi amor? E se é amor, por que ele precisa pesar tanto e afundar daquela forma? E quando eu falo isso do peso, tem algo que o autor, o Richard Gad, falou numa entrevista sobre o Ruben ser uma pessoa, um personagem pesado. E de fato, tudo em Ruben é pesado. O corpo, os palavrões, os golpes, as ameaças, o modo como ele se entrega, as mentiras. Tudo afunda numa raiva que parece ser a única entrada para o seu mundo interno e a única saída para o que nele dói. Olhar para Ruben e Niall dividindo o desespero naquele último episódio é
quase testemunhar os destroços de um pacto invisível de sobrevivência. Diante do espelho fraturado dessa masculinidade que lhes foi imposta, a dinâmica obsessiva e a própria mordida deixam de ser apenas agressão. Elas se revelam como um grito sufocado de quem prefere o toque violento ao vazio absoluto do abandono. Half Man nos deixa exatamente com essa moldura incômoda, a imagem de dois egos fragmentados que, possibilitados de experimentar o amor em liberdade, escolhem a cumplicidade da dor para ter a certeza de que, pelo menos por um instante, eles realmente existiram um para o outro. E juntos, naquela dinâmica em que as personalidades e os não ditos entre eles parecem um cabo de guerra existencial, eles fazem o amor parecer a arma mais perigosa que eu já vi. O que resta a um homem quando resta apenas uma masculinidade como essa? Quando ele está aos pedaços, ele se reconhece aos pedaços. Quando dói, ele se reconhece com ou como uma subjetividade ferida. Ele sabe dizer onde dói e o que se esconde na dor. E tudo aquilo que ele não diz e não nomeia vai para onde e se transforma no quê? Talvez a grande tragédia que Richard Gad nos apresenta não seja a perda da humanidade desses personagens, mas a constatação de que a violência se tornou o único idioma que sobrou para que eles pudessem se comunicar. Sob o inverno moral de Glasgow nos anos 80, o Estado proibiu o afeto e a família silenciou o trauma. E quando a palavra é caçada, o corpo assume o discurso. Ruben e Niall não estão apenas se destruindo na linha do tempo. Eles estão tentando, de forma desesperada, sangrenta e disfuncional, tocar um ao outro através da única fresta que o abuso geracional permitiu. O bicho que morde é, no fundo, um homem que esqueceu como se pede socorro. Na clínica psicológica, ou na psicologia clínica e na psicologia social, ela nos mostra que o trauma não nomeado é um fantasma condenado a repetir os seus próprios rituais. A pergunta que fica flutuando na tela após os créditos, pelo menos para mim, não é sobre a possibilidade de uma cura, mas sobre a nossa própria capacidade de sustentação. Quanto de silêncio, de vergonha e de culpa nós somos capazes de acumular no corpo antes que a armadura que construímos para nos proteger comece a devorar aqueles que juramos amar. A pergunta que ficou escorrendo pelo meu corpo depois da última cena foi: então um homem se transforma em um bicho se ele não tem mais nada a fazer com a dor a não ser morder aquele outro homem? Se você acabou de chegar aqui e conseguiu chegar até o final do vídeo, desse ensaio em formato de vídeo, muito obrigado mesmo, de verdade. É um canal experimental, um canal para as minhas ideias. Eu faço esse tipo de texto e resenha e literatura há muitos anos e eu só resolvi colocar isso em prática em formato de YouTube recentemente. Então, obrigado por fazer o que todo mundo faz, convidar a você para dar um like, se inscrever, para receber os vídeos seguintes. E por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.